Fala, nação havaiana, começando mais um vídeo de pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí, agora pré-jogo da Série B, Havaí versus Chapecoense, jogo entre o atual campeão catarinense e o atual vice-campeão catarinense, primeiro confronto após a polêmica final ali, muita reclamação da Chapecoense, na nossa visão aí infundada, foi pênalti no Gaspar. A Chapecoense já foi aí com esse pensamento desde o primeiro jogo, de querer dizer que estava sendo roubado, enfim, mas a gente já falou bastante isso logo após a final, nos nossos programas ao vivo. E antes, pedir para você deixar o like nesse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. E, claro, você que está vendo pelo celular tem a nova função que é hypar. Então, se você puder hypar o vídeo, tem os comentários, você passa os comentários para o lado e bota em hypar, ajuda muito o canal. Então, ajuda a gente, hype esse vídeo. Claro, se quiser nos ajudar ainda mais, só R$ 4,99 virando membro do canal, você pode dar nota aos jogadores, tem todas as promoções aí atreladas aos nossos patrocinadores, tem preferência nos comentários no chat, grupo exclusivo para membros, além de conteúdo exclusivo, então nos ajude aí, só R$ 4,99. E hoje estou aqui com o Diego Canhete para a gente fazer esse pré-jogo entre Havaí e Chapecoense, confronto de hoje, 6h30 na ressacada. Canhete, vou já passar a escalação aqui do Havaí da última partida. A gente vai discutir as possíveis alterações também que já são concretas, né, que vão ter que ocorrer por lesão. Um Havaí que já está 3 jogos sem vencer, né? Perdeu para o Goiás lá na Serrinha, empatou em casa com a equipe do Atlético Goianiense e empatou fora em Araraquara com a Ferroviária. O Havaí do último jogo foi ali com o Igor, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Brock, Mário Sérgio, Zé Ricardo, JP, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Kleber e Igor. Vão ter alterações nesse time, Canhete? Teremos com certeza alterações nesse time aí, né? O Mário Sérgio, né, que teve aquela lesão no ombro ali, com certeza vai ser baixa aí nessa partida aí, porque se for realmente uma luxação de ombro, não estará apto aí, então muito provavelmente o Andrei deve estar fazendo a substituição aí, como assim foi nessa última partida, né? Com questão de cartão, a gente não perdeu ninguém, né? E a dúvida ainda, Felipe, pelo menos eu tenho duas dúvidas ainda, com relação ao desempenho do Marcos Vinícius recente, né, que vem muito abaixo daquela expectativa que a gente tinha do ano passado. Pode ser que, alguns falam, né, que pode ser que o Marcos Vinícius saia para dar entrada para o Raylan aí, que toda vez que entra ele acaba entrando relativamente bem, né, pelo menos sempre acima do Marcos Vinícius. E também a expectativa para ver como é que vai ser a volta do Manga aí depois de suspensão, se realmente ele vai acabar roubando a vaga do artilheiro do Havaí no ano de 2025, ou se o Jair vai optar pela manutenção do grande artilheiro havaiano aí, que é o Igor, né? Então fica essas, pelo menos na minha cabeça, essas três possíveis alterações aí de informação inicial em relação ao último jogo, né? Realmente a entrada do Andrei é porque não tem outra opção, o Quaresma ainda não voltou, o Andrei, que é meia, vai fazer a lateral esquerda, já fez contra o Atlético Goianiense, contra a Ferroviária teve que entrar, né, o Mário Sérgio se machucou ali com 8 minutos de partida, então, e o Andrei não foi mal em nenhum dos dois jogos, então, realmente a tendência é o Andrei ser mantido na posição, né, poderia também ele tentar botar o Raylan, né, que a gente até pensou que ele botaria no jogo contra o Atlético Goianiense, já que contra o Goiás o Raylan jogou de lateral esquerdo, mas o André jogou e jogou bem, então não acho que faz sentido ele mudar isso. Sobre a questão do Igor, acho que ele não vai manter o Igor realmente não foi bem contra a Ferroviária, teve aquele erro ali que saiu o gol da Ferroviária, ele mandou a bola para escanteio, ficou muito marcado, ele realmente, se fosse só isso, ele fizesse um bom jogo, até dava para manter ele no time, mas realmente ele não conseguiu ir bem. Igor começou de titular com o Jair Ventura, fazendo dupla com o Kleber, fez gol até no primeiro jogo, teve um bom desempenho, mas naturalmente foi perdendo a posição para o Manga, que conseguiu entrar bem, mas agora está
oscilando, não fez falta no último jogo, teve a discussão com a torcida, mas acredito que seguindo uma tendência lógica da cabeça do Jair Ventura, o Manga saiu do último jogo por questão de terceiro cartão amarelo, não foi uma opção dele. Então acredito que ele vai botar o Aleph Manga de titular, tirar o Igor, eu vou botar o Igor aqui para o lado e botar o Aleph Manga no time. Eu acho que se eu fosse o técnico do Avaí, ainda bem que eu não sou, não tenho a capacidade e a qualificação para isso, mas questão de preferência, eu não botaria o Manga, nem o Igor, né? Os dois não estão num bom momento, né? Não dizendo que são jogadores totalmente descartáveis para o Avaí, porque são jogadores que já ajudaram o Avaí em algum momento, o Igor já fez gol, eu acho que é um jogador interessante para segundo tempo, porque ele tem entrega, é aquele cara que sabe fazer um facão para segundo tempo, pressiona a saída de bola, não é muito bom tecnicamente, né? Isso aí é fato, mas é um cara que sabe se posicionar, faz um gol ou outro, eu acho que é um reserva interessante até para ter no time, não é um jogador que eu sou fã, igual o Diego Canhete, mas é um jogador até útil dentro do time do Avaí, mas acho que para reserva, para titular, não vejo esse potencial no Igor. O Manga, ele tem essa expectativa de ser aquele Manga de outrora, né? O Manga do Coritiba, o Manga do Goiás, mas é um jogador que ficou muito tempo parado, teve lesão, acho que foi uma expectativa muito alta nele. Fez alguns bons jogos já no Avaí, principalmente na Série B, né? No Catarinense ele foi muito abaixo, teve lesão, também ficou um mês fora. Acho que ainda está muito pesado, tem toda a questão de querer discutir com a torcida, de reclamar com os companheiros, então acho que seria, no momento, por ele não estar bem, tá perdendo muitos gols, tá desgastado com a torcida, é um jogo em casa, é um jogo que eu acho que é difícil, né? A Chapecoense, quando joga contra o Avaí, é sempre uma equipe que vem aguerrida, tem um espírito de clássico mesmo, ainda mais agora depois da final que eles perderam para o Avaí, já é a terceira final seguida entre Avaí e Chapecoense que eles perdem para o Avaí, então eles já estão engasgados, bravos com o Avaí, que eu acho que é natural de uma equipe quando é derrotada por outra. Então eu trocaria o Manga. Na minha cabeça, eu acho que o Taylor poderia ter uma oportunidade como titular, mas ele nunca está jogando quase, né? Ele é preterido em relação até ao Negueba. Então, seria muita loucura o Jair, pensando com a cabeça dele, botar o Taylor de titular. Então, eu tentaria o Gaspar, que é um cara que vem entrando bem em alguns jogos, não teve muitas oportunidades de titular, teve na final, não fez uma grande partida contra a Chapecoense, mas ainda sofreu um pênalti. Eu acho que seria interessante até testar ele nesse esquema com dois atacantes, né? Ele como segundo atacante, conseguindo municiar o Kleber, é um atacante que sabe fazer tabela e o Manga indo para o banco. Mas é só uma visão minha. O que eu acredito que vai ocorrer é ele botar o Manga de titular e esse vai ser o time do Avaí. Acho que dava para a gente também, o Jair Ventura, começar a pensar numa mudança de esquema, né? Porque em alguns jogos acho que o Avaí falta agressividade pelas laterais, apesar que eu acho que o João Vitor vem evoluindo como meia-direita, fez um bom jogo contra a Ferroviária. Ainda acho que a posição ideal dele é como segundo volante. Não descarto esse esquema, acho que ele é interessante para alguns jogos, mas dá para ter variação tática, dá para mudar esquema algum jogo ou outro. Principalmente a Chapecoense é um time que ataca bastante pelas laterais, os laterais sobem, principalmente o lado direito com o Mailton, então dava para botar um ponta em cima do Mailton, por exemplo. E aí ele tendo que se preocupar em defender, ele não vai te atacar tanto, né? Então acho que poderia ele pensar em mudar esse esquema por isso. Mas o que eu acredito que ele vai fazer, que vai ser esse time, sobre a questão de Raylan e Marcos Diniz que tu levantou, Canhete. O pessoal até pode comentar o que acha que o Jair deveria fazer, deixa opinião aí nos comentários. Eu acho que ele vai manter o Marcos Diniz, acho que ele não vai botar o Raylan, mas eu até no último programa, a gente até fez corte disso, eu botaria o Raylan titular, claro que o que a gente viu do Raylan é muito pouco a minutagem, ele vem entrado só em segundo tempo, ele nunca iniciou uma partida pelo Avaí, então pode ser que ele entre e jogue muito mal, só que o Marcos Diniz é uma certeza, pelo menos nos últimos tempos aí, que ele não vai jogar muito bem. O Marcos Diniz não está
agradando muito, a torcida do Avaí não está me agradando, principalmente parte defensiva, que já é o de se esperar dele, que é um jogador que é um lateral bem mais ofensivo e que tem essa deficiência na defesa mesmo, mas na fase boa dele ele agregava em muito ofensivamente e no momento não tem agradado tanto, não tem correspondido tanto, não está se destacando muito com assistências, não faz grandes jogadas, está cometendo muitos erros, então acho que seria interessante essa mudança, não descarto Marcos Vinícius, daqui a pouco começar a jogar bem, virar titular de novo, enfim, mas no momento faz sentido essa mudança. É claro, deu uma assistência para o Kleber contra o Operário, mas eu acho que é muito pouco, é um jogador que tem é, deixado muito espaço atrás, né, principalmente, né, então é um lado muito vulnerável do Avaí. Concorda aí, Canhete, que poderia ser Eu, feita essa mudança? eu concordo que poderia ter sido feita essa mudança aí, até pensando, até porque eu acho o Raylan até um jogador mais rápido, né, do que o próprio Marcos Vinícius na recomposição ali. E pensando até no adversário de hoje, né, Felipe, que a Chapecoense tem um grande artilheiro ali no time deles, que é o Mário Sérgio, né? Camisa 9 deles já mostrou que tem bastante qualidade. Então, desculpa, pensando nessa recomposição de linha aí, pensando que a gente pode ter sim tomar alguns contra-ataques aí, porque é natural, né? O time do Avaí vai pressionar mais, até pelo fator casa, né? Provavelmente vai ter, né, maior posse de bola, vai estar dominando ali, vai estar fazendo aquela característica do time do Jair, que é aquela pressão pós-perda, né? Talvez marcando numa linha mais alta no começo da partida. Então, pensando todo nesse cenário aí, a gente precisaria de recomposição rápida na nossa defesa. Eu optaria pelo Raylan por causa disso também, tá? Para poder fechar bem ali a subida de um lateral, uma escapada de repente de um ponta, né? Ele pode bloquear uma jogada, fazer uma interceptação de um passe, algo do tipo que eu acredito que ele seja melhor nesse fundamento aí em relação ao Marcos Vinícius. Então, por isso que eu até optaria, pelo menos para poder testar em casa, né? E aí, de repente, fora de casa, você pode pensar numa outra situação, depender do adversário, porque o que eu acho que seria interessante para uma Série B, né? Mas o Jair Ventura, ele é bastante conservador, né, nas ações dele. Então ele procura repetir o máximo possível a equipe, e eu acredito que é o que está na tela aí, o que tu botou no campinho aí, é exatamente esse time aí que ele vai acabar entrando sem nenhuma grande alteração, né? A volta natural do Manga ali, o Marcos mantido na lateral e o Andrei naturalmente também substituindo, justamente por falta de opção que o Avaí tem no seu elenco, né, de lateral esquerda. Então eu acredito que esse vai ser, apesar de eu discordar um pouquinho nesses pontos que eu citei, mas acredito que esse aí é o time inicial para hoje. Só uma informação que eu recebi agora há pouco do Zadrovski, ele falou que tem possibilidade do Mário Sérgio, nosso lateral esquerdo, jogar, que ele tá quase recuperado, então tem essa possibilidade que ele até treinou no último treino do Avaí, então pode ser que o Mário Sérgio jogue e o Andrei vá para o banco de reservas, então tem essa Boa notícia. possibilidade, não sei se é 100% de certeza, né? Porque ele teve uma lesão ali no ombro. Pode ser que ele não esteja 100% ainda recuperado, então ele prefira botar o Andrei. Mas eu acho que o Mário Sérgio, mesmo não sendo 100%, eles vão forçar um pouquinho, porque não tem outro lateral esquerdo no elenco, né? E o lado direito da Chapecoense é forte, principalmente com o Mailton. Então, botar um meia, né, improvisado. Claro que o Andrei foi bem nos últimos jogos, que ele jogou de lateral, mas seria uma responsabilidade muito grande dele. Então, é, ainda bem que no finalzinho ainda da escalação eu recebi informação, então pode ser que seja essa escalação do Avaí, com Igor Bom, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Brock, Mário Sérgio aí, Zé Ricardo, JP, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Kleber e Manga. Comentem aí se esse é o time ideal do Avaí, se vocês fariam alguma modificação, também de esquema, como eu levantei. Mas é isso aí, a gente passou no time do Avaí. Então, Agora a Felipe, gente pode falar. então, só antes de fechar ali, então uma boa notícia, né? Se o Mário Sérgio realmente treinou essa semana inteira aí, não significa significa que ele não teve uma lesão grave, né, para a sequência do campeonato aí, algo que estava me preocupando mesmo aí pela queda que ele, ou pelo choque que ele teve pela queda na sequência lá em Araraquara, né? Eu confesso que não recebi nenhuma informação durante a semana aí, então
agora no final da passagem da escalação, aí uma grande notícia, pode ser que o Mário Sérgio esteja apto para esse jogo, que com certeza o Jair não ia colocar um jogador a 80% ou 90%, ele vai botar um jogador que está 100%, né, diante dessa importância, não somente desse jogo aí, como para classificação aí na Série B, né. Não, é uma volta muito importante, porque é o jogador da posição, né? Até o Miguel Livramento falava que o pior da posição é melhor que a melhor improvisação. Claro que eu não acho que o Mário Sérgio é o pior da posição, acho que é um lateral até acima da média, assim, da Série B, é um lateral que é regular, então isso é bem importante para jogador de futebol, o cara ser regular, o cara geralmente fazer bons jogos. É claro que às vezes ele faz partidas muito ruins, até contra o Goiás ele foi mal, foi expulso, e outros que ele faz partidas incríveis. Por exemplo, contra a Chapecoense lá em Xixerê, estava lá e vi ele fazendo 2 gols na final do Campeonato Catarinense, mas geralmente ele mantém um nível bem aceitável, um nível bom, não compromete, também não faz partidas incríveis, então isso é importante para um jogador de futebol ser regular, ter sempre um desempenho bom, e para mim é o titular da posição. Acho que o Quaresma, por exemplo, quando estiver saudável, pode até brigar, porque eu acho que é um jogador com boa qualidade técnica, pode ser que até mais que do Mário Sérgio em questão ofensiva, só que não consegue ter sequência de jogo, né? Por isso que o Mário Sérgio sempre vai ser titular, porque o Quaresma sempre se lesiona, né? Tá sempre tendo esse problema. Teve problemas lá no Arouca, em Portugal, também de lesão, por isso que não teve sequência lá nos últimos 2 anos. Então, Mário Sérgio é o titular do Avaí, uma boa notícia. Agora a gente vai falar um pouco da equipe visitante, o nosso adversário de hoje, né? A Chapecoense. Até vou botar aqui na tela a escalação que o Polidoro botou, a provável escalação da equipe da Chapecoense, Polidoro Júnior. Botou uma foto aqui do nosso querido Dentinho, ex-jogador do Avaí, contratou ele do Ercílio, jogador que jogou em 22, aí foi emprestado mesmo em 22 para o Vila Nova, voltou em 23 e acabou saindo até antes do final da temporada de 23. Dentinho aqui. E a provável Chapecoense, segundo o Polidoro, Léo Vieira, goleiro, aí lateral direito Mailton, dupla de zaga entre Vitor Caetano e Bruno Leonardo, e fechando a defesa, não, 3 zagueiros, né? Não, Bruno Leonardo ou Doma, né? Tem essa O questão Doma pode ser improvisado na esquerda, né? pode ser improvisado. Aí o João Paulo, 3 zagueiros, e fechando a defesa com Walter Claro. A Chapecoense agora tá jogando com 3 zagueiros, bem lembrado aí pelo Polidoro botar a escalação, acabei lembrando. Aí os volantes ali, o Bruno Matias, o Carvalheira, fechando o meio campo com Giovanni Augusto, dupla de ataque com Marcinho e Dentinho. Tem o desfalque do Mário Sérgio, né, que é o artilheiro da Chapecoense, principal jogador de ataque, jogador que fez gol na final do Catarinense, o jogador foi artilheiro do Campeonato Catarinense. Essa Chapecoense com 3 zagueiros. Cara, o que tu acha desse time da Chapecoense, com 3 zagueiros, time treinado pelo Gilmar Dalpozo, com essa dúvida ali, ou de Bruno Leonardo, ou de Doma? O que tu acha desse time da Chapecoense? É um time que a gente conhece bastante já, né? A forma de jogar, a gente sabe como é que o Chapecoense vem sempre aqui para Florianópolis, né? Sempre naquela cautela, né? Um time muito forte, muito sólido defensivamente, que dá poucas oportunidades, e quando o Avaí tiver, e o Avaí vai ter essas oportunidades, o Avaí vai ter que acabar aproveitando, né? Porque não costumam dar muitos espaços. Um time que tem qualidade, sim, tá ali com o mesmo número de pontos do Avaí, chegou na final do Catarinense ali, né? Como você disse lá no começo do programa. Não dá para bobear, porque eles têm até uma vitória a mais do que a gente, então não é um adversário fácil, né? Não, quem for para o estádio aí vai ter que ter um pouco de paciência. Vou fazer aqui já um spoiler, né? Vai ter passe para o lado, vai ter passe para trás, não é pro torcedor achar isso algo ruim, né? Que muitas vezes vai precisar fazer aquele balanço, né, na frente do time da Chapecoense, né? Se o lado direito estiver fechado, vai ter que rodar a bola para o lado esquerdo, isso aí é natural. Eu prefiro que rode a bola do que tente atravessar a bola no meio ali e acaba perdendo
a posse da bola, dando um contra-ataque, né, para o time da Chapecoense, que vai jogar nessa característica, eu acredito, vai ficar esperando o Avaí, vai dar bola para o Avaí e vai tentar anular o que o Avaí tem de melhor aí. Esse meio de campo deles, eu acho que tem tem uma certa produção ali na frente, eles abastecem bastante, né? O Mário Sérgio, que graças a Deus hoje está fora, né? Pela notícia aí, é uma preocupação a menos que pelo menos eu terei. Mas assim, é um jogo que eu acredito que não vai ser fácil, isso eu tenho certeza, né? Até em vista dos últimos confrontos, né, entre as duas equipes. O retrospecto ele mostra, né, muitos empates, e só que o Avaí tem um fator casa, né, Felipe? Eu acredito que com relação a essa equipe inicial da Chapecoense, a equipe inicial do Avaí, o Avaí tem sim condições de fazer valer o seu mando de campo e conseguir uma vitória importante na tarde/noite de hoje. A Chapecoense realmente é um time que vem jogando melhor que estava jogando no Campeonato Catarinense, até questão de qualidade de futebol. Time que melhorou esse esquema aí do Dalpozo com 3 zagueiros agora. Realmente a ausência do Mário Sérgio, eles vão sentir bastante. O jogador de ataque, talvez o principal. Claro que o Marcinho também está jogando bem lá. Tem o Giovanni Augusto, que é um bom meia, né? Já teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Corinthians. Tem o Mailton, que é uma arma, principalmente num esquema com 3 zagueiros que libera os alas, né? É um jogador que ataca bastante, então é um jogador que fez falta para a Chapecoense na final do Catarinense, né? Ele não jogou o segundo jogo, o primeiro ele jogou e conseguiu ajudar a Chapecoense, teve participação, acho que no primeiro gol da Chapecoense ali, que o Pedrão falhou, ele explorou as costas da defesa do Avaí, que estava em linha alta ali no comecinho, em cima do Brock, Pedrão ali se embananou na hora, o Mário Sérgio acabou fazendo o gol. Então, o Avaí já sofreu com esse jogador, então é um time que é bem treinado pelo Gilmar Dalpozo, claro que não é um time que faz grandes jogos, é um time que é limitado tecnicamente, não que o nosso time seja incrivelmente bom, mas o time deles é limitado, é um treinador que tem mais ou menos sempre o mesmo estilo de jogo, né? Um time mais reativo, time aguerrido, eu acho que ele consegue ter esse estilo que a Chapecoense tem mais, né? No Avaí ele não conseguiu impor muito o estilo dele, não sei se por incapacidade dele de conseguir fazer o Avaí jogar, ou também dos jogadores entenderem, né, o estilo dele, de casar, né? Aí cabe a nossa crítica também à diretoria do Avaí, ao Freeland, de contratar um treinador, talvez, que é descolado ao estilo do grupo, né? Claro, tu sair de um Barroca para um Gilmar Dalpozo é dar água para o vinho, né? São até estilos de pessoas diferentes uma da outra, né? Então, digerir o grupo, mas é um time bem organizado. O time deles tem como o principal objetivo evitar o rebaixamento. A Chapecoense, que vem sofrendo nos últimos tempos com briga de rebaixamento, e apesar, aqui vou até botar a tabela, né? A Chapecoense é a 6ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B no momento. Tem 13 pontos, o mesmo número de pontos do Avaí. Questão de critérios, né? Eles têm uma vitória a mais, e eles estão na frente do Avaí, são a 2 pontos do G4, assim como o Avaí. Um jogo muito importante para a gente, se a gente tem essa pretensão de subir. A Chapecoense está fazendo um campeonato até melhor do que eles esperavam, então um time que vem bem. Importante o Avaí vencer, se ligar nesses jogadores destaques, né? O Avaí em 8º, Chapecoense em 6º. Chapecoense que está a 3 jogos sem perder, né? Até posso passar nos jogos. Vitória em casa contra o Cuiabá, um adversário difícil, né? Que briga por acesso. Um empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eles tomaram o gol no último lance de pênalti, muita reclamação da Chapecoense sobre o pênalti batido pelo Juliano. E em casa, depois eles venceram em casa Agora deu uma travada aqui, bem na hora Agora foi. Venceram em casa o Criciúma no confronto catarinense. Então, esses 3 jogos, e o Avaí, por outrora,
Por outro lado, está 3 jogos sem vencer, né? Como já tinha falado, perdeu para o Goiás, empatou com o Atlético Goianiense em casa e empatou fora com a Ferroviária. Então, momentos distintos das duas equipes. Passando na arbitragem, né? O árbitro aqui é o Rafael Klaus, que é um árbitro FIFA, um dos melhores árbitros do Brasil, dito aí pela CBF, também o principal árbitro da Federação Paulista, mas é um árbitro contra o Avaí, tem um histórico muito negativo, principalmente daquele jogo contra o Flamengo na ressacada, que o Avaí perdeu de 2-1, um jogo que o Avaí jogou bem, né? Teve várias chances para vencer o jogo, um jogo que teve chance para as duas equipes, só que o Avaí fez um gol que até ia inaugurar o placar com o Bissoli de cabeça, num escanteio, e ele viu falta no goleiro Santos, um lance ridículo, né? Que o Santos se jogou em cima do jogador do Avaí e ele deu falta. Foi ridículo, né? O Avaí acabou sendo muito prejudicado pela arbitragem naquele jogo. Então, é um árbitro botado aí para evitar qualquer tipo de polêmica de arbitragem, né? Até pelo último jogo, que deu muita polêmica, os jogadores da Chapecoense partiram para cima do árbitro, o presidente, o treinador. Então, é para uma tentativa aí da CBF de evitar qualquer tipo de polêmica, principalmente pelo lado da Chapecoense, mas para a gente bota um árbitro que já cometeu um erro crasso aí contra a gente, então é uma coisa para a gente ficar ligado. Eu acho que não seria o melhor árbitro para se botar num jogo que tu quer evitar polêmica, um cara que prejudicou a equipe mandante, né? Então a torcida do Avaí já vai entrar desconfiada contra esse árbitro, enfim. Então acho que faltou um pouco de tato, talvez a CBF na escolha do árbitro. Espero que ele não influencie em nada na partida. Não acho que ele vai querer prejudicar o Avaí, que ele odeia o Avaí, qualquer coisa do tipo, mas talvez é uma polêmica desnecessária, né? Também falta um pouco de pulso, né, dos dirigentes do Avaí, de reclamar, de achar ruim, mas reclamar da diretoria do Avaí é chover no molhado, né, Kennedy? O que te parece aí do Rafael Klaus? Chover, reclamar da diretoria realmente é chover no molhado aí, né? Porque dão muitos motivos, mas enfim. Para falar de Rafael Klaus, ele que é árbitro FIFA, né? O retrospecto dele arbitrando jogos do Avaí não é muito bom mesmo para o Avaí nos últimos 10 jogos, né? Foram 10 jogos que ele arbitrou até hoje, foram 3 vitórias, um empate e 6 derrotas o Avaí teve sobre aí o apito do Rafael Klaus. É aquela coisa, Felipe, a gente pode pensar aí, um árbitro FIFA, né, para poder diminuir polêmicas e tal, mas ele é um próprio árbitro que, por onde passa, ele também coleciona polêmicas, né, decisões equivocadas, muitas vezes, mesmo com a ajuda do VAR, às vezes se complica, né, o Campeonato Paulista é prova disso, né, não é de hoje que ele acaba fazendo algumas confusões por lá. É um árbitro que eu acho que, de certo modo, ele até deixa o jogo rolar, às vezes rola até demais, certas horas não dá cartão, aí daqui a pouco começa a distribuir muito cartão, ele tenta controlar mais na conversa ali, mas né, às vezes foge do controle dele, aí tem que começar a disciplinar a turma ali, e aí começa a descambar, então não tem muito critério também, mas se a gente for pegar a média de arbitragem nacional, ele ainda é acima da média, né? Porque a arbitragem em si é ruim no Brasil, mas esse é um dos que ostenta ainda o escudo FIFA, então a gente, querendo ou não, tem que dar algum tipo de crédito pela experiência que ele conquistou dentro do futebol e torcer, né, para fazer um bom jogo, que ele não apareça, que os seus auxiliares ali também consigam fazer boas avaliações, que não tentem não atrapalhar o jogo. Confesso que a arbitragem não é algo que me preocupa, mas eu torceria muito aí para o Marcelo de Lima Henrique estar apitando, seria muito interessante para a gente e também é outro árbitro que também traz credibilidade aí para disputa dentro de campo, mas eu acho que o Rafael Klaus, ele é novo ainda, é jovem, né, 45 anos, acho que ainda vai ter bastante velocidade, né, ao contrário de outros árbitros aí que apitam de longa distância, ele está sempre em cima do lance, torcer para ele fazer uma boa arbitragem e não ser lembrado na noite de hoje. Então é isso, pessoal. Comentem o que vocês acharam do Rafael Klaus. E agora a gente vai deixar nossos palpites. Canhete, qual que é o teu palpite aí pro jogo entre Avaí e Chapecoense?
Eu queria fazer dois palpites hoje, Felipe. Palpites pro placar e pro público, né? Que eu acredito que vai ter na ressacada aí. Mas sobre o placar, eu vou apostar em 2-1 pro Avaí. Eu acho que o Avaí vai acabar tomando um gol da Chapecoense aí. Não vai ter jeito, né? O Igor Bom aí, ele tem algumas falhas em saídas de bola, né? Bola aérea principalmente. O Avaí tem tomado muitos gols de escanteio. É um jogo que eu acho que vai ter escanteio para Chapecoense. O Avaí pode acabar se complicando com relação a isso. Porém, o Kleber ele vai fazer um belíssimo gol de cabeça na noite de hoje. E no segundo tempo, quando o Igor entrar, ele vai fazer a máscara e vai fazer o gol da vitória aí do Avaí, dando o número final 2-1 para o Avaí. E o público hoje, tem previsão de chuva, né, Felipe? Vai estar um pouquinho mais frio do que os últimos dias aí. Eu acredito que o público vai dar uma esvaziada, também pela campanha que o Avaí está fazendo agora nesses últimos 3 jogos, né? Acredito que não passa dos 5.000 torcedores na noite de hoje. Então vou deixar meu palpite, vou do palpite mais fácil aqui, 1-0, gol do Kleber também, vou copiar um dos autores do gol. Sobre o público, também acho que não vai dar um grande público, mas acho que vai dar um pouquinho mais do que tu tá projetando, acho que vai dar uns 8.000. Pessoal, deixe seu palpite de público, deixa seu palpite aí, quanto que vai dar essa partida. Lembrando, pedindo para você deixar o like nesse vídeo, comentar aí tudo que eu vou perguntando durante o Compartilha com a vídeo, turma, né? compartilha aí para a galera. Lembrando que a gente vai fazer pós-jogo, logo que acabar a partida ali, dando uns 20, 30 minutos, a gente vai entrar pós-jogo. E, claro, não deixe de hypar esse vídeo, se puder hypar pra gente. É isso aí, tamo junto. Deixe o seu like, se inscreva no canal.